Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo aqui. E nesse vídeo, o que que a gente vai falar aqui? Uma coisa muito importante para você entender quanto você tem que colocar aí todo mês. E mais importante que isso, né? Entender essa lógica de aportes aqui para você conseguir um determinado montante, né? Pode ser para 1 milhão, pode ser para 10 mil, pode ser para 1.000, né? A lógica aqui vai ser a mesma. Eu vou te mostrar como você faz isso aqui no Excel, né? De uma maneira bem rápida, bem tranquila. Quais são os fundamentos aqui? A primeira coisa é você entender que uma vez que você investir um valor, você vai receber juros sobre aquele valor, tá? E aí, o que acontece é que o valor, né, daquele juros, né, ele vai se acumular com o valor anterior e você vai ter agora juros sobre aquela soma. Então, esse é o poder do que a gente chama de juros compostos, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagine que você tenha investido R$ 1.000, né? E esses R$ 1.000 estejam aí a uma taxa de 10%. Então você ganha 10% ao mês, né? Que é uma taxa muito alta, inclusive. Mas só para a gente entender os valores numéricos aqui. Isso significa que depois de um mês a 10%, você vai ganhar R$ 100. Ó. Você pode até usar a fórmula no Excel assim, ó. Você pega o valor e multiplica aqui pela taxa. Então você tem aqui R$ 100 no primeiro mês. Aí o que que acontece? No segundo mês, você vai novamente colocar mais R$ 1.000. Então, no segundo mês, você colocou R$ 1.000. Só que o que que acontece? Nesse segundo mês, quando você está colocando R$ 1.000, você tem os R$ 1.000 do mês anterior, mas não só isso. Você tem, na verdade, também o valor que já rendeu, que é os R$ 100. Então, você teria aqui, ó, né, óbvio, R$ 1.100. Beleza. Agora é sobre esses R$ 1.100 após passar um mês que você vai receber juros. Então vai ser 10%, né, vezes esse valor. É só cortar o último zero aqui, né? Então você vai receber aqui, na verdade, né? Lembrando, né? Você tem que somar aqui, na verdade, com os R$ 1.000, né? Como você já tinha 1.100 do mês anterior, você tem agora 2.100 investido, né? 1.000 do primeiro mês, 1.000 desse segundo mês você colocou e R$ 100 que você já recebeu de juros do primeiro mês. Então, na verdade, é sobre R$ 2.100. Então, você vai ter aqui, ó, R$ 210 agora de juros naquele mês, no segundo mês. Então, se eu somar tudo aqui, ó, vamos imaginar, no terceiro mês, início do terceiro mês, o que é que você vai ter? Você teria aqui, ó, 1.000, né? Mais 1.000, né? Mais 1.000, 3.000, né? Se eu aplicasse 10%, veja, 10% aqui sobre esse valor aqui, eu teria R$ 300, né? Teria R$ 300. Agora veja que, na verdade, o que é que você vai ter no início desse mês? Você vai ter os mesmos, né? 3.000 aqui, só que você vai ter de juros 100 e também 210. Então, na verdade, o que você vai ter é 3.310. Então, apareceu R$ 10 a mais. Então, isso aí que é, digamos assim, a mágica dos juros compostos. Se fosse só juros simples, né? Você teria recebendo ali, teria recebido sobre os 3.000, R$ 300, né? Mas ao longo do tempo, na verdade, você já tem uma diferença ali de R$ 10. Agora imagine isso sendo aplicado aí durante um período muito grande. Bem, para você ter essa previsão, a gente pode usar uma fórmula no Excel que ela chama aí, é chamada de valor futuro. Então você pode clicar aqui no botãozinho de fórmula e lá na parte de financeira, né? E você vai achar aqui, ó, o VF, né? Então eu vou abrir aqui, né? Quando você abre essa fórmula, pessoal, acho que não dá para dar um zoom maior, mas o que é que você tem nessa fórmula aqui, ó? Ela vai te dar o valor que você acumula durante, né, uma determinada quantidade de tempo. Então vamos pegar esse mesmo exemplo. Vamos imaginar aqui, ó, que a nossa taxa, né, é de 10%, né? Então você, o primeiro valor que você vai colocar é a taxa. Depois o número de meses. Vou considerar aqui 2 meses. E eu vou considerar, né, que eu estou colocando todo mês R$ 1.000. Estou colocando aqui todo mês R$ 1.000. Né? E pronto, só dá OK. A fórmula, ela dá um número negativo, então você tem que jogar um menos aqui na frente. Né? Então veja que agora, ó, se fossem 2 meses, eu teria acumulado R$ 2.100, isso colocando R$ 1.000 todo mês. Né? Agora vamos aumentar aqui o número de parcelas, se fossem 3, ó, 3.310. Tá?
que foi aquele valor que a gente encontrou. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, durante um ano, durante 12 meses, durante 12 meses eu vou ter acumulado, se for essa taxa aí, né, de 10%, que é muito, você teria 21 mil reais, tá? Então, por exemplo, se você quer chegar em 10 mil reais, você precisa saber qual é a taxa que você está recebendo ali. Vamos imaginar que você está conseguindo uma taxa de 0,5% ao mês, né? 0,5% ao mês. Ótimo, né? Deixa eu aumentar aqui o número de casas decimais para ficar visível ali. Então, cadê aqui o número de casas decimais? Pronto. Então, a gente tá uma taxa aqui de 0,5%. Eu vou jogar essa taxa aqui na fórmula, inclusive, ó. Então, aqui dá para você estimular. Então, se eu tiver uma taxa de 0,5% e colocar R$ 1.000 todos os meses, no final eu vou ter 12.335. Se eu colocasse, né, somente, né, os valores, né, direto, o que ia acontecer? Eu teria ali 12 mil reais, né? Então, na verdade, como ele não considera o último mês, né? Teria essa diferença, tem esse R$ 1.000 a mais aí aplicado, né? Mas para termos médios, a gente pode usar essa fórmula, se você tiver uma quantidade muito grande de meses. Então, imagine agora que você vai investir isso aqui agora, né, durante 10 anos. Então, vamos colocar aqui quantidade de anos 10. Então, 10 vezes 12. Então, aqui eu tenho 120 meses, né, em 10 anos. Então, eu venho aqui na fórmula e troco agora para 120 meses. Ora, se você pegasse 120 meses vezes 1.000, daria 120 mil. Então, a gente já tem aqui um valor de 163 mil. Então, quanto maior o tempo da aplicação, e claro também, quanto maior a taxa de juros, então se eu tivesse aqui uma taxa de juros aqui de 0,8%, já seria 200 mil reais. Se eu tivesse uma taxa aí de 1%, né, uma taxa aí de 1% ao mês, 230 mil reais, né? Então você tem que ver qual a aplicação que você está, a gente considera algo aqui bem conservador aqui, vamos colocar 0,5%, né? Então você teria ali 163 mil. Então você pode usar essa formulazinha para projetar quanto você tem que economizar por mês. Isso aqui mostra algumas coisas para a gente, mas antes disso, né, eu queria falar para você o seguinte: isso aqui, pessoal, é uma simulação que não está considerando a inflação. Então, às vezes, né, você vê o pessoal fazendo alguns cenários, né, e não considera, por exemplo, a inflação. Ah, isso não é real. O que isso quer dizer, né? Você tem o seu dinheiro, ele tem que manter o poder de compra, tá? Então, se você tiver uma inflação alta, na verdade, apesar de você estar tendo ali um determinado percentual mensal, não é realmente aquilo que está aumentando no seu capital, né? No seu valor. Mas, de qualquer sorte, veja que o poder dos juros ele só será efetivo em um grande, né, espaço de tempo. A não ser que você altere duas variáveis. Qual outras coisas você pode alterar nessa equação para você conseguir acumular, né, mais valores? Ora, o que você pode alterar é o seu aporte. Então, aqui, por exemplo, ó, vamos trocar esse valor aqui por um valor que a gente vai colocar nessa célula aqui, né? Vamos imaginar aqui agora que você vai colocar 2 mil reais. Ah, não tenho 2 mil, é só simulação. Então, aqui, ó, 2 mil, você pode fazer a simulação que você quiser. Então, veja, ó, que se eu colocar agora 2 mil, eu teria ali 300 mil reais, né? Quando, na verdade, se eu multiplicasse aqui, ó, fosse fazer direto, seria 2 mil vezes o 120, 240 mil. Olha a diferença aqui. Já daria uma diferença de mais de 100 mil reais. Agora, se fosse R$ 1.000, né? R$ 1.000 seria 120 e eu teria aqui 63 mil. Daria uma diferença de 43 mil. Então, é óbvio que essa variável, quanto maior o seu aporte, isso também vai influenciar ao longo do tempo. Então, se você tivesse, vamos imaginar um aporte aqui gigantesco, né, de 10 mil reais, né? Nesse aporte aqui de 10 mil reais, veja que você esperaria que ganhar, né, 1 milhão, né, 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 200 mil, e aqui já daria 1 milhão e 600 mil, né, 1 milhão e 600 mil em 10 anos. Então, pessoal, veja que não é trivial. Muita gente chega assim, ah, como fazer 1 milhão, não sei o quê. Veja que para você conseguir esse 1 milhão, você teria que fazer, nessa simulação, durante 10 anos, aportes de 10 mil reais. Aporte de 10 mil reais.
Então, o ponto aqui é o seguinte: se você quer, né, conseguir um montante considerável, você tem que pensar o que você controla, né? Então, o que você controla mais é o aporte. Ah, mas meu salário é X, né? Então, eu não consigo ajustar o aporte ali que eu tenho de fato, né? Você vai separar uma parte do seu salário para fazer esse aporte. Só que aí que vem a grande mudança de mentalidade, que é o que a gente coloca aqui no canal. Você tem que buscar rendas extras, rendas que te possibilitem aumentar esse aporte. Então, muitas vezes, você está preocupado ali com um investimento, saber técnicas de investimento, mas não tem muito segredo. Não sei que você tem um investimento muito arriscado e mesmo assim não vai mudar a vida de ninguém. Então, veja, se você tem aportes pequenos sobre uma taxa tipicamente pequena, não vai te gerar muito valor. Talvez ali te consiga ali segurar a inflação, né? Você não perder dinheiro. Isso é importante, né? Se você está conseguindo, né, uma sobra de capital, você tem que guardar esse dinheiro de forma que ele se proteja, o valor econômico. Aí você pode pegar, por exemplo, uma opção de renda fixa, né? E a gente vai falar sobre aplicações aqui. Mas veja que quando o pessoal fala, juntar não sei quanto, na verdade não tem segredo. Tem que ter, né? Você tem que ter essa parcela. Essa parcela é um dos mais fundamentais aí você ter aportes significativos. E à medida que você vai aumentando, claro, esse seu capital acumulado, os bancos vão te oferecendo taxas menores ou melhores, vão aparecendo oportunidades melhores. No primeiro momento, o importante é você criar essa disciplina, entender que você tem que criar essa reserva, tá? Mas não adianta também você achar que vai ficar milionário, né? Fazendo pequenos aportes. O que você pode fazer é juntar esses aportes para alcançar um determinado projeto, trocar o carro, né? Não sei, investir em alguma coisa, num passeio, em uma viagem. Então, isso é importante, você entender esse fluxo, né? Inclusive, entender essa parte, né, de manutenção, de preservação desse seu capital. Mas se realmente você quer, né, ter um grande volume aí de acúmulo, você precisa investir pesado, ou seja, você precisa aumentar os seus aportes. Então você precisa reduzir os seus gastos e, né, e ter aportes cada vez aí maiores. Você também não deve comprometer sua vida atual, né? Porque você não sabe nem o que vai acontecer, se a gente vai estar vivo amanhã. Então tem que também ver esse equilíbrio. E de forma a não comprometer o seu padrão, o ideal é que você busque outras rendas, né? Você estabelece determinado padrão, que pode ser ali, né, adaptado ao seu salário atual, e ao buscar essas outras rendas, não cair no erro, né, de necessariamente aumentar o seu padrão de vida ou aumentar demais. Claro que se ainda existem coisas que você ali, né, deseja consumir, né, a gente também tem que saber aproveitar, né? Não adianta você ficar poupando, né, sem ter um objetivo, né, sem ter clareza sobre isso, tá certo? Então espero que você tenha gostado do que a gente conversou aqui nesse vídeo. Essa fórmula aí do valor futuro te ajuda a fazer várias simulações. Você pode, por exemplo, usar a simulação para tomar algumas decisões, como a aposentadoria. Então, às vezes, você está investindo, né, num fundo de previdência ou você tem uma determinada outra opção. Às vezes, você pode comparar o que é que vale a pena, né? Um determinado fundo vai te dar, por exemplo, benefícios no imposto de renda. Então, essa ferramenta tão simples, ela pode te ajudar, né, em diferentes tomadas de decisão. Espero que você tenha gostado desse bizu aqui do Excel, entendido aqui esse conceito de juros compostos, né? Deixa aí o seu comentário, deixa aí se você gostou e também temas que você quer que a gente explique aqui no canal. Grande abraço, até a próxima, valeu!